O tema da palestra de hoje é a caridade. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga ao Espírito Verdade qual é o real sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E o Espírito Verdade responde: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. É a tríade que seguramente expressa melhor o real sentido da palavra caridade. Kardec colocou como lema principal da doutrina espírita: fora da caridade não há salvação. E certa vez, Chico Xavier, conversando com alguns amigos no grupo espírita da prece, disse o seguinte: se Kardec tivesse dito fora do espiritismo não há salvação, eu não teria seguido o caminho do espiritismo. Mas Kardec disse: fora da caridade não há salvação. E o que seria caridade? Esse amor em ação que movimenta a gente de encontro à criatura que está naquele momento frente a gente, precisando muitas vezes não somente de recursos materiais, mas de uma palavra amiga, de uma palavra sincera de conforto, de um abraço, de um gesto que demonstre que a gente está de alguma maneira se preocupando com ela. Vamos lembrar de uma história muito interessante. Certa vez a gente estava no museu Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo, museu esse que se localiza exatamente na casa onde Chico viveu, lá em Pedro Leopoldo. E o curador do museu falava para a gente uma história muito interessante que tinha acontecido com Chico. Certa vez uma mulher sofreu um acidente automobilístico e nesse ônibus coletivo estava toda a sua família. Todas as pessoas desencarnaram menos ela. Então, de uma hora para outra, ela ficou sem ninguém. Sem pai, sem mãe, sem irmão, sem nenhum familiar. Ficou sozinha no mundo. E foi procurar o atendimento lá com o Chico. E quando ela começa a contar a história, ela começa a chorar bastante, contando toda essa situação terrível que ela estava passando. A moça para de chorar e Chico continua a chorar. E o Elcio conta-nos que aquilo ali tocou bastante, porque era o que ela estava precisando naquele instante. Era que alguém chorasse com ela. Era que alguém, sintonizado com a sua dor, com o seu desespero, com sua agonia, compreendendo toda a situação pela qual ela passava, pudesse compartilhar com ela daquele momento de dificuldade maior. Ela não estava precisando de uma expressão ou de uma palavra que pudesse acalmá-la, porque é praticamente impossível num momento como esse você dizer alguma coisa que vá consolar. Mas o sentimento que nos move e que nos leva de encontro ao outro é a expressão verdadeira da caridade, porque muitas vezes nós nos enganamos com a expressão verdadeira da caridade. E a gente identifica como simplesmente você dar a esmola a alguém ou ajudar de alguma maneira econômica uma criatura que esteja passando por determinada dificuldade, você aí acha que aí está a caridade maior. Talvez a caridade maior, seguramente, não seja essa. Caridade maior é a gente suportar os grandes desafios que nós temos em nossa existência, como, por exemplo, conviver com pessoas extremamente problemáticas, situações difíceis que nos encontramos no trabalho, em casa, situações variadas, situações essas que nos levam a testar a nossa paciência, que nos levam a testar o nosso grau de confiança nos desígnios de Deus, essa inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, como bem definiu o Espírito de Verdade, encarando os desafios como possibilidades de crescimento e de evolução. Quando estávamos preparando essa palestra sobre a caridade, a gente começou a ver exemplos de caridade dentro das instituições religiosas e fora dela. Dentro das instituições religiosas, a que mais nos chamou a atenção pela proximidade geográfica foi a da Irmã Dulce.
e muitas pessoas já conhecem, porque ela recentemente, em 2011, foi beatificada, né, por Bento XVI, e está a um passo aí de ser canonizada e se tornar a primeira santa nascida no Brasil. Recentemente, no final do ano passado, saiu um filme. Foi lançado o filme que contou a história da vida dela. É muito interessante. Ela, muito jovem, já tinha aquela tendência, não apenas a ser uma pessoa religiosa, mas ser uma pessoa que se preocupava realmente com a situação a situação difícil pela qual algumas pessoas passavam no entorno do convento que ela exercia a sua função. E os doentes começaram a procurá-la no convento, sendo que ela, como vivia enclausurada, é proibida de ir atendê-los. E ela fazia isso a qualquer hora, de madrugada muitas vezes, chegando atrasada em reuniões e tudo, em nome da caridade. Mas não daquela caridade que se faz na frente de todos, para que todos enalteçam. A caridade que era muitas vezes repudiada pela própria Madre Superiora. Muitas vezes sofreu ameaça de ser expulsa por conta disso. E nos chama a atenção certa vez que uma mãe deixa uma criança na porta do convento, bate a porta e vai embora. E ela, quando vê aquela criança, as outras freiras olham também com ela a criança, mas a gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada, nós não podemos sair. Mas ela decide, contra todas as regras que eram estabelecidas ali, ela decide sair. E vai atender a necessidade daquela criança que está ali abandonada pela família. E vai bater no hospital com a criança doente. Chega no hospital, não tem documento, não tem isso, nem aquilo, ela não consegue ser atendida. Porque naquela época você só poderia ser atendido se você tivesse pelo menos os documentos. E ela não consegue ser atendida com aquela criança. E ela começa a procurar na chuva, noite já adentro, um local para que aquela criança ficasse. E ela vai procurando esse lugar no subúrbio da cidade de Salvador. E eis que ela chega numa favela e presencia, junto com o menino, uma briga de dois rapazes, provavelmente tendo feito uso de drogas, porque eles estavam completamente desorientados. Um deles saca uma arma, chega junto dela, apontando a arma. E ela, como estava já há algum tempo tentando abrir uma casa que estava abandonada, mas estava travada com cadeado. E ela, quando olha aquele jovem com a arma apontada para ele, ela faz assim: moço, por favor, quebre essa fechadura para a gente, para eu poder colocar esse menino aqui dentro. O cidadão, ainda desorientado, com o revólver na mão, vai lá e dá um tiro na fechadura da porta e abre, ela entra. E começa, naquele dia, ela colocando gente dentro daquele barracão que aparecia doente, batendo nas portas do convento. Tudo isso na calada da noite. Não só de forma oculta, mas seguramente. De forma que para ela era tão difícil fazer aquilo, porque ela entrava em um conflito. Ao mesmo tempo que ela queria auxiliar as criaturas que iam até ela, ela sofria as represálias da sua superior, porque ela não podia estar fazendo aquilo ali, ela é enclausurada, ela não podia estar andando para cima e para baixo. Sendo que cada vez que ela ajudava alguém, aparecia outro, e outro, e outro, e outro, e outro. De forma que chegou um dia e o cidadão coloca ela para fora da casa, lá com o povo todo que estava lá doente já, né? O dono do barracão chega, vê aquela multidão de gente doente instalada e decide botar todo mundo para fora. Aí coloca todo mundo para fora. E ela fica na rua com uma multidão de gente, os doentes dela. Ela disse: não tem onde botar, vou dizer o que eu vou fazer, vou levar para o convento. Lá tem um galinheiro, a gente ajeita o galinheiro, limpa o galinheiro e o povo fica lá. Ela chega no convento. Quando ela vai chegando no convento, descendo aquela rua estreita com aquela multidão de gente, começa aquele movimento dentro do convento. As irmãzinhas todas lavando as roupas, expondo lá, e vê aquela multidão de gente descendo. Aquele choque, aquele impacto. A Madre Superiora vem de dentro da casa, vendo aquele movimento, diz: o que está acontecendo? Aí vai tomar satisfação com ela.
Mas minha filha, você não pode fazer isso. Mas, irmã, são as pessoas que estão aí, abandonadas pela sorte. Porque naquela época era muito difícil, isso há 70 anos atrás, não existia ainda os recursos que nós temos hoje em dia. Era muito pior, muito difícil. Ela realmente não tinha o que fazer com eles. E a superiora disse: você acha que você é Deus? Veja bem, ela com toda a intenção, com todo o movimento no sentido de ajudar, e a interpretação que os seus superiores davam do seu comportamento era que ela queria ser melhor do que os outros. Imagina a pessoa arriscando a vida, entrando em favelas, procurando hospitais na chuva, com pessoas desconhecidas. Significava que a pessoa queria ser melhor do que os outros, no entendimento deles. E aí a superiora, em um determinado momento, diz: olha, de forma muito ríspida, você não pode fazer isso. Eles não vão ficar aqui, porque você não tem autoridade para fazer com que eles fiquem aqui. Ela humildemente baixa a cabeça. Naquela fração de segundo, ela volta e diz: é verdade. Mas a senhora tem. A senhora tem um poder de decidir se eles podem ou não ficar aqui. Então, naquele momento, onde ela se enche de humildade, ela dá de volta para a irmã, a Madre Superiora, a responsabilidade que tinha sido para ela até então. Mas você tem um direito. Você pode. Eu não posso, mas você pode. Aí a Madre é tomada por aquela vibração de amor que é exalada por ela, e aí fica a multidão lá dentro do galinheiro, lá do convento. Foi assim que surgiu o Hospital Santo Antônio, que é um dos maiores hospitais filantrópicos do Brasil. Começou nisso que era o galinheiro do convento. Hoje atende cerca de 5.000 pessoas diariamente. Eu sei que tem muita gente aqui da área de saúde. A dimensão do que seja você fazer 5.000 atendimentos por dia é muita coisa. E isso tudo começou com o gesto de uma pessoa motivada pelo desejo sincero e ardente de fazer a caridade. A caridade não precisa a gente chegar a esse ponto, a gente dar esse exemplo de Irmã Dulce, para mostrar que é possível sim, quando a gente deseja. Mas a gente não precisa também chegar a esse nível, porque a gente entende a Irmã Dulce, como Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, como espíritos missionários que vieram com um propósito diferenciado de doação à humanidade. Mas a gente pode fazer nossas pequenas caridades. As caridades morais, que são as principais. Caridade moral. Como diz o Espírito de Verdade na pergunta 886. Quais são as pequenas caridades que a gente deve fazer? Aí muita gente vai pensar: a gente deve dar esmola àquele que está batendo na porta da casa da gente. Não. Primeiro, benevolência para com todos. O que é benevolência para com todos? A compreensão que a gente deve ter das outras pessoas. Que todos nós somos integrados. Todos nós somos criaturas, somos seres criados por Deus para sermos irmãos. E muitas vezes a gente enxerga naquelas outras pessoas verdadeiros inimigos. E a gente muitas vezes os trata, pessoas que são colocadas na nossa trajetória de vida, como pessoas para que nós possamos realmente aprender alguma coisa, e a gente encara as pessoas como inimigos. Muitas vezes com inveja, com maledicência, com perturbações cruéis que nos trazem a dor e o sofrimento. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Porque muitas vezes a gente não liga para as nossas atitudes falhas, mas no entanto a gente tem uma prontidão enorme para apontar as falhas alheias. E o perdão das ofensas. Porque aí é quando a caridade ela atinge o ápice da sua execução. Quando a gente consegue perdoar de verdade as ofensas que são dirigidas para a gente e que, diga-se de passagem, algumas vezes até com o nosso merecimento. Embora ninguém possa dizer que tem a liberdade de causar o mal a quem quer que seja, porque nós viemos aqui fundamentalmente para aprendermos a amar. E mesmo quando nós sofremos através das investidas
que muitas pessoas, às vezes, nos trazem através de palavras, de gestos, de comportamentos. Nós que já temos o conhecimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos a condição de utilizá-lo a nosso favor, não devolvendo o mal que nós recebemos na mesma faixa sintônica, devolvendo o mal com uma atitude de amor, porque o amor cobre a multidão de falhas que nós temos, seguramente. E aí a gente vendo uma dessas histórias muito interessantes, histórias baseadas em fatos reais. Uma delas é de um cidadão chamado Agenor, que estava passando muita necessidade com um filhinho pequeno. Ele saía para procurar o trabalho, mas não podia deixar esse filhinho, porque a mãe já tomava conta de 2 e tinha que sair procurando trabalho e procurando alguma coisa para levar para a família que estava passando fome em casa, e andava pela rua lá procurando trabalho, e já estava desempregado há quase 1 ano, sendo que chegou um dia, já de tardezinha, ele chegou na frente da padaria, e o menino mole, cansado e com fome, que já fazia dias que não comia. E isso é uma coisa interessante. Sabe por que é interessante? Porque eu acho que a maioria de nós, pelo menos a maioria, graças a Deus, nunca passou um dia sem se alimentar. Mas quando a gente escuta o relato de alguém que passou por essa privação, é uma coisa realmente difícil da gente aceitar que nós, seres humanos, possamos permitir, porque isso depende de nós também, que irmãos nossos passem por esse tipo de situação. Ele estava lá na frente da padaria com o filho, e o filho disse: pai, não estou aguentando o cheiro do pão não, vou desmaiar. Aí o pai entra na padaria, aí diz: moço, é o seguinte, minha situação é a seguinte, eu queria que o senhor desse um pão, com qualquer coisa dentro, para o meu filho que está ali, comer, porque ele vai desmaiar. Em troca disso eu faço qualquer coisa, eu limpo o chão, eu lavo o prato, eu faço qualquer coisa, qualquer atribuição que você me der eu faço aqui, mas por favor, ceda um pão que seja para o meu filho. O nome do dono da padaria é seu Amaro. Ele olhou para a situação do menino lá do outro lado da padaria, e a situação dele, com aquele relato todo, se comoveu, se consternou com a situação. Disse: não, traga o menino para cá. Aí colocou o menino, e colocou ele numa mesa, fez um prato de almoço para cada um. O menino devorando o prato, e ele comendo e chorando, lembrando da casa dele com a mãe, com a esposa e com os 2 filhos também. Ele se alimentando e chorando, lembrando da situação em casa. Aí o dono da padaria olhou assim, e sentindo já aquele clima todo, aquele movimento todo, ele disse para a mulher: olha, Maria, a comida está tão ruim que o moço está chorando aqui, viu? Comida chorando, tão ruim. O bife eu acho que está parecendo uma sola de sapato. Mas aí ele, sentindo que o drama era maior, depois foi conversar com ele no escritório dele, para saber da real situação. Ele contou todo o drama que ele tinha passado na vida, e acertou para que ele começasse a trabalhar no dia seguinte na padaria. No outro dia, 5 horas da manhã em ponto, estava o cidadão lá na frente da padaria. Foi o primeiro que chegou. E aí o tempo passa, 1 ano e meio depois, o dono da padaria resolve abrir uma escola para alfabetização de adultos. A gente acha que isso aí é uma coisa que não vai dar futuro para ninguém, que isso aí não... Veja bem, abriu a escola para alfabetização de adultos. O indivíduo começou a estudar e começou a amar as letras. Acabou o curso inicial e, depois de algum tempo, depois dos supletivos, entra na faculdade e se forma no curso de Direito. Abre um escritório, pasmem, na mesma rua da padaria que ele tinha trabalhado e que tinha acontecido isso tudo. E depois de passados mais de 30 anos disso, ele já agora um advogado com uma clientela grande, atendia uma parte das pessoas que não podia pagar e uma parte das pessoas que podiam muito bem pagar, e lembrando com Agenor, que foi o seu anjo bom, aquele que foi utilizado como instrumento da espiritualidade superior para modificar completamente o curso da sua existência, imaginando a gente que muitas vezes a caridade está em coisas simples. Não precisa a gente
utilizar para a nossa realidades que são incompatíveis com a nossa vida, como, por exemplo, a da irmã Dulce, que é uma coisa... Quanto tempo será que um espírito desse deve ter se preparado para aportar aqui no planeta para fazer uma coisa dessa, uma Madre Teresa de Calcutá? Mas são coisas mais palpáveis, mais próximas da gente, mas que estão todo dia sendo colocadas como possibilidades para a gente, se a gente enxergar aquelas pessoas que nos procuram como instrumentos utilizados pela espiritualidade para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Certa vez, um rei, numa localidade muito distante, promoveu um concurso. Ele já estava no final da vida e tinha algumas questões que intrigavam-o, e ele queria ter um entendimento acerca dessas questões. Então ele abriu um concurso público para que as pessoas respondessem a 3 perguntas. Qual é o lugar mais importante do mundo? Qual a tarefa mais importante do mundo? E qual a pessoa mais importante do mundo? No dia aprazado para as respostas, estava todo mundo daquela localidade, de sábios, pessoas que eram ignorantes, menino, mulher, gente de todo tipo. Sendo que ninguém deu as respostas que o rei esperava. Mas somente uma pessoa não tinha ido para o dia do concurso. Porque, na verdade, o prêmio para quem acertasse as perguntas eram riquezas materiais. Mas tinha uma pessoa no reinado dele que não estava nem aí para isso, não se preocupava com isso, não. E o cidadão, que era tido como sábio, não compareceu no dia do concurso. E o rei ficou muito intrigado. Disse: mande buscar fulaninho, que eu quero que ele tenha uma audiência comigo. Manda buscar o cidadão, que já morava numa região distante do local onde situava o palácio. O cidadão chega. Aí o rei faz a pergunta. Primeira pergunta: qual o lugar mais importante no mundo? E ele meio assim, meio que indiferente, mas com a obrigação moral de ensinar ao rei qual era o lugar mais importante, ele responde: o lugar mais importante é aquele lugar onde eu moro, aquele lugar onde eu nasci, onde eu cresci, onde eu fiz amizades, onde eu pude compartilhar os momentos principais da minha vida com as pessoas que estavam comigo. Porque muitas vezes a gente acha que qual é o melhor lugar do mundo? É Nova York, é Paris. O melhor lugar do mundo é o Rio de Janeiro. O melhor lugar do mundo é aqui. É aqui. E onde é aqui? Aqui onde a gente está. Seja aqui ou em qualquer lugar. Uma vez eu fui visitar uma escola pública, um trabalho da disciplina de saúde pública. Uma escola no bairro do Recife, num bairro chamado Ibura. É um bairro que tem uma população muito humilde. Aí eu cheguei numa escola, que a escola parecia uma escola boa particular. Toda organizada, tudo limpo, tudo perfeito. E eu fiquei impressionado, porque eu esperava encontrar uma coisa bagunçada. Aí eu olhei assim e estava na secretaria um cartaz com a seguinte frase que ficou para sempre na minha memória: não são os lugares que fazem as pessoas, são as pessoas que fazem os lugares. Então a gente pode estar no melhor lugar do mundo, se a gente quiser tornar aquilo ali uma bagunça, a gente vai conseguir, e vice-versa. Então o rei ficou entusiasmado com aquela resposta e passou para a segunda: qual a tarefa mais importante do mundo? Ele responde: a que eu faço. Essa é a mais importante, porque ocupa meu tempo, me faz ser útil, me faz produzir, me faz entender o valor real que é a vida que o nosso Senhor me deu. Quantas vezes a gente não acha: trabalho bom é esse aí, ó. Aí olha para o senador, vai 3 vezes por semana, ganha não sei quanto e faz não sei o quê. É tudo ilusão. O melhor trabalho é o da gente, que faz com que acabemos o nosso dia e tenhamos o pão para dar à nossa família. É aquilo que nos faz ter o entendimento, seja ele qual for a área da atividade humana, que nos faz encontrar no dia a dia as respostas que seguramente nós buscamos, mas às vezes nem nós entendemos. Porque se nós escolhemos aquela atividade, na maioria das vezes pelo menos, é porque a gente tem alguma afinidade com ela. Então é porque aquilo ali foi proporcionado a gente de alguma maneira, porque nada acontece por um acaso, como possibilidade do nosso entendimento ser alargado, de alguma forma. Mas a gente está sempre sonhando com o do outro, né?
Às vezes o jardim é tão bonito, mas você fica olhando para o outro. Mas jardim bonito, eu não sei que danada acontece, o jardim de fulaninho. Tão bonito. E a gente não liga para o jardim da gente, que às vezes é muito mais florido. E o rei, já emocionado com o conteúdo daquela resposta, vai para a última. E qual a pessoa mais importante? Ele fala, é aquele que está precisando da nossa ajuda, naquele instante. Porque se nós vermos direito, no capítulo 13 da segunda epístola do Paulo aos Coríntios, quando ele fala do amor, que a caridade é sinônimo, caritate, do verbo, do substantivo latino, caritate, amor verdadeiro. E se a gente entender esse amor verdadeiro como um amor universal, quando o apóstolo Paulo, naquela epístola, ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, isso de nada me valeria. Então, a caridade, ainda que eu tivesse o poder da magia, da cura, ainda que eu tivesse o dom da profecia, ainda que eu doasse todas as minhas riquezas e doasse o meu corpo para ser queimado, se não houvesse caridade, isso de nada me valeria. E o que é caridade? Ele coloca aqui, o Espírito de Verdade, de forma muito clara, que é a benevolência que devemos ter para com todas as pessoas. Porque pelo menos se a gente souber o que é o mais correto e melhor para a gente tem pelo menos para onde se guiar. Vai dar para ser 100% assim na vida da gente? Não. Nós somos espíritos ainda em aprendizagem. Espíritos ainda com muitas dificuldades. Mas se a gente souber pelo menos qual o caminho, a gente pelo menos vai ter como se nortear quando as dificuldades advierem. Dentro da nossa realidade espírita, temos também outro exemplo, que é o de Chico Xavier. A gente não pode deixar de falar nunca, porque foi uma criatura que chamou a atenção, inclusive, para as outras religiões, e por conta da sua atividade social, utilizando a caridade como principal lema, mas isso aí sempre, sempre, sempre. No livro O Médium de Pés Descalços, do Bacelli, ele conta várias histórias do Chico, e algumas nos chamam a atenção pelo teor profundo, do ponto de vista de símbolo do que representa a caridade. Não a caridade essa que a gente falou no início, que não é a caridade material, mas a caridade moral. No segundo domingo do mês de maio, Dia das Mães, o Chico sempre visitava os presídio de Uberaba. E ele sempre dava de cara logo na entrada com as mães. O delegado, enquanto assinava a permissão para ele entrar, ficava lá conversando com as mães, porque é um dia muito difícil para as mães, e no Dia das Mães está lá o cidadão preso. Eu acredito que nenhuma mãe vai querer aquilo para o filho, e o drama é muito grande, aquela coisa toda, e Chico dizendo sempre uma palavra para uma palavra para outra. Uma colocava um pedido de oração no bolso do paletó dele, ele pegava, guardava, aquela coisa toda, que muitos de vocês já sabem como é que é. E aí ele entra lá, entra o Bacelli, ele e mais algumas pessoas. E ele chega logo no início, e todo mundo lá, né, mesmo o respeito que Chico tinha pelo próprio trabalho que ele tinha com a comunidade, era muito grande. Então, desde os agentes penitenciários, os policiais, aos presos mesmo, está entendendo? Todos tinham o maior carinho por ele. E ele chegou lá, numa das celas, estava cheio de gente, apinhada de pessoas, e o líder lá, né, foi falar com ele. Aí Chico pergunta: boa, meu amigo, quantos somos aí? Quantos somos aí? Aí Bacelli ficou pensando: meu Deus, quantos somos aí? Então são esses pequenos gestos que às vezes podem passar até despercebidos, mas que mostram a grandeza daquela alma. E aí o cidadão, a hora que ele está junto o povo todo para falar com ele, aquele negócio todo, né? Ele de um lado e os presos do outro lado das grades, né? E aí de repente o cidadão tira uma máquina fotográfica para tirar foto de Chico com os presos.
Aí os presos saem tudo correndo, é que ninguém quer sair numa foto numa situação dessa, né? E Chico, olha, meu filho, não faça isso não, porque nenhum deles aqui está querendo publicidade. Então, numa só tacada, ele saia dando lição em várias pessoas. Numa das visitas que ele fazia, nessas datas comemorativas, o pessoal do centro com ele, Bacelli e outras pessoas, foi visitar uma casa que Chico dizia que era da professora da paciência para ele. Era uma casa muito humilde, que a entrada era até baixinha, ele tinha que se envergar para entrar, o pessoal se envergava, se abaixava para entrar na casinha, e vivia lá uma mulher com uma filha deficiente, com paralisia cerebral. A filha passava, a mãe tinha que passar o dia quase todo com aquela criança no colo. Chico nunca chegou lá para escutar uma só reclamação da mãe. E Chico dizia para o Bacelli, essa daqui é a minha professora de paciência. Todas as vezes que eu quero ficar um pouco impaciente, eu me lembro dela. Maria dos Reis. Eu lembro dela. E aí, quando o Chico, a mãe dizia, olha, seu Chico, quando o senhor está para vir, ela sabe que o senhor vem. Ela fica apontando assim para a porta, de um jeito diferente. E Chico começou a alisar o cabelo daquela criança, e aí, acessando os registros perispirituais daquele ser, Chico disse para todo mundo que estava, ela desencarnou em meio a um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. Toda vez que ela escuta o barulho de um avião passando, ela se agita. E a mãe começou a relatar exatamente isso que Chico estava dizendo. Ela começou a asseverar que toda vez que passava o avião, ela começava a gritar de forma desesperada. Ela passava o dia todo gritando, como se alguma coisa fosse acontecer. Registros da sua memória, da última encarnação, trazidos para aquela vida onde o ser estava limitado, o espírito estava limitado pelo corpo, né? Que sofria uma doença grave, que limitava os recursos da sua inteligência, da sua expressão, e que seguramente muitos de nós aqui já tivemos a oportunidade ou de conviver, ou de alguma forma travar algum encontro com pessoas que passam por essa dificuldade, que não é pequena, e que às vezes a gente fica pensando que grau de doação que tem que ser, porque a aprovação não é somente para a pessoa que está ali naquela situação, mas principalmente para a mãe, que tem que se desdobrar para cuidar daquela criatura que vem ao mundo numa situação tão difícil como é, por exemplo, dessas deficiências graves, congênitas. E aí a gente pensa, o que será caridade? Tem alguma caridade que seja maior do que você aceitar ser mãe e tratar com amor e carinho uma criança que vem na sua vida com um grau de dificuldade mental, motora tão grande, que você tem que abrir mão da sua vida até como mulher? Quantas vezes eu não já fiz atendimento, pessoas, mas cadê o pai? Depois de tantos meses o pai foi embora, separou-se. Porque eu tinha que passar o dia todinho com... Não tinha tempo para ele mais, ele desistiu, foi embora. É muito comum. Não tinha mais tempo para dividir com ele, tinha que cuidar do menino o tempo todo. Que o menino exige um cuidado integral. Tem que estar 24 horas com ele. Porque são pessoas que têm necessidades realmente diferenciadas. E será que a gente, quando se dá conta de que muitas vezes, por tão pouca coisa, a gente já perde a paciência com os nossos filhos, e a gente vê que são coisas tão pequenas ali, que coisas simples resolveriam, mas às vezes a gente, talvez por não conhecer histórias tão dramáticas, histórias tão difíceis, a gente de certa forma tinha dificuldade de lidar com as nossas questões mais simples. Tem um amigo nosso, de vez em quando frequenta o centro lá em Sorobim, chamado Damião, que muita gente aqui conhece, e também tem uma doença que o incapacita, né? Ele não anda, ele não enxerga, e o curioso é que ele é uma pessoa super autoastral, sempre que a gente chega lá para visitá-lo, ele dá verdadeiro exemplo do que é perseverança, do que é fé, do que é resistência ao desânimo.
através das suas palavras, que muitas vezes são de estímulo mesmo. A gente teve já a oportunidade de levar várias pessoas lá para conhecê-la, e a gente dizia: Damião, dá um conselho a essa pessoa. E ele começar lá a bater firme mesmo e dizer o que a pessoa precisava naquele momento escutar, e a gente muitas vezes viu gente sair chorando, dizendo: rapaz, eu não tenho problema não. Eu achei que eu tinha problema, não tenho problema nenhum não. Porque muitas e muitas vezes a gente tem todos os recursos e todas as possibilidades para sermos felizes, no entanto, a gente, de alguma forma, a gente arruma um jeitinho quase brasileiro, de boicotar a nossa felicidade. E aí vem a caridade que devemos ter para conosco, enxergando a nossa possibilidade de hoje, existencial, como um recurso que nós mesmos temos para sermos felizes, para aprendermos com os exemplos que nós temos em nosso trabalho, nosso lar, os nossos amigos, para a modificação, a reforma íntima. Tão falada a reforma íntima. No livro Crônicas de Além Túmulo, de Humberto de Campos, por Chico Xavier, no capítulo 5º, se não me engano, o capítulo é o 5º, a gente vai ver o relato do encontro de Humberto de Campos com Judas Iscariotes, o Judas que traiu Jesus. Aí a gente lendo esse capítulo, a gente vê como a gente é pouco caridoso. Humberto de Campos vislumbra um cidadão à beira do Rio Jordão, numa pedra grande, contemplando o curso do Rio Jordão que desemboca no Mar Morto. E ele foi se aproximando do cidadão, que despertava nele intensa curiosidade, e questionou: quem é você? Eu sou Judas. Mas Iscariotes? Aí Judas: sim, Judas Iscariotes. E aí Judas começa a retratar toda a sua situação depois do momento do suicídio, onde ele vai descer para as trevas abissais da consciência perturbada e vai receber a visita de Jesus, que antes de aparecer a Madalena no terceiro dia, vai descer para buscar Judas, que tinha se desequilibrado, tinha se perturbado, cometendo suicídio. E Judas falava para Humberto de Campos como era difícil para ele, em cada data comemorativa que existia da paixão, ver como a humanidade se portava diante daquele que foi um mero instrumento. E Jesus, no encontro com Judas, disse a ele, para consolá-lo, que aquele momento já estava escrito. Alguém tinha que passar por aquela situação, e se aproveitaram da invigilância dele para promover aquilo ali. Pensemos bem, está nas Escrituras. Se a gente for ler Isaías, 800 anos antes de Jesus, já está lá escrito tudo o que ia acontecer, mas de forma muito clara. Então alguém tinha que ser um instrumento daquilo. E Jesus é claro com ele: se aproveitaram da sua invigilância, mas para consolá-lo. Mas tinha que acontecer. Mas Judas já era agora um espírito evoluído. A última encarnação, onde ele expurgou as últimas dificuldades que ele tinha, lá pelo século XIII, ele foi queimado vivo numa fogueira da Inquisição. E foi quando ele equacionou de forma absoluta os débitos. Jesus foi muito claro o que ele dizia: daqui não saireis até que pagues o último ceitio. O que ele quis dizer com isso? Não partiremos para uma esfera mais sublime até que tenhamos equacionado todas as nossas dificuldades.
Então a gente tem que cuidar muito bem, inclusive, do planeta, porque provavelmente ele vai vir várias vezes ainda. Atrasados do jeito que somos, vamos vir várias vezes. Então Judas colocava para Humberto de Campos, nesse relato, não de forma verbal, mas de forma de sentimento, o seu alto patamar evolutivo. O patamar evolutivo onde ele se encontrava já era tão alto que ele compreendia, inclusive, a humanidade que somos nós que ultraja. Ele, inclusive, dizia Humberto Campos, que compreendia a dificuldade que existia na humanidade de compreender. Veja que coisa. É uma coisa incrível. E imaginemos que tem pessoas, não sei se existe, arrastam um boneco, sei lá. Eu via isso de vez em quando, arrastava um boneco que representa, né, o Judas e tal. Como se aquilo ali fosse a figura eternizada no mal, como se não houvesse a possibilidade da gente sempre recomeçar. Se Jesus recomendou a Pedro, quando perguntou, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Agora imagine que Jesus pede a gente que a gente perdoe indefinidamente. E Deus para com a gente? Será quantas vezes ele perdoa a gente, Deus? Ele não chega a perdoar porque ele não se ofende com a gente, porque ele já sabe as peças que somos nós. Então ele nem se ofende. Ele já sabe lá da nossa condição e não se ofende. Então, a caridade, esse amor em movimento, ela tem como a principal pessoa que se beneficia da caridade são as pessoas que o praticam. Porque vai criar uma psicosfera em torno de si maravilhosa. Vai criar simpatia dos encarnados e também dos desencarnados. A gente vê num filme da Irmã Dulce uma cena muito incrível, que é quando um menino que ela cria desde pequenininho, aquele que eu falei no início da palestra, e ele já adulto, ele se envolve com drogas e cria e vai para tá numa briga no subúrbio e está sendo ali quase assassinado por outro que participara com ele de um assalto, e ela estava passando a noite todinha procurando por ele. A noite toda procurando por ele. Quando ela encontra com ele, é justamente na hora que o cidadão já tinha espancado ele e já estava com um revólver para dar um tiro. E de repente, o cidadão que estava agredindo ele com o revólver na mão dá de cara com ela. Ele se recolhe, guarda o revólver e pede perdão, porque não sabia que ele ainda era protegido dela. Que é isso? É o amor que saía dela em abundância e que fazia com que até mesmo as pessoas que estavam ainda transitando na esfera do baixo astral se sensibilizassem pela sua postura moral diante de tudo aquilo que se passava naquela cidade, naquele bairro, naquele tudo. Porque vai ser exatamente a nossa conduta moral que vai nortear a nossa vida. Porque as palavras são vazias se não vierem acompanhadas de atitudes, e que começam pelas simples atitudes que nós devemos ter com as pessoas que Deus colocou no nosso caminho para fazer um papel da nossa família. Se a gente não conseguir obter uma harmonia moral dentro dessa pequena sociedade, dificilmente a gente vai conseguir fora. Porque fora, se a gente não conseguir desenvolver nosso potencial maior de amor, um filho vai desenvolver o filho dos outros? Não vai. Então, a principal mensagem de Jesus, do Espírito Verdade, quando ele diz benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, é colocar a caridade num rol de coisas muito mais abrangentes do que simplesmente você sacudir uma moeda lá na cuia de alguém que está passando fome, ou você ajudar com recursos materiais pessoas que muitas vezes você vai lá cobrar depois. Ah, mas eu ajudei tanto fulaninho. Isso não é caridade. Isso aí é uma troca. Isso aí é um movimento comercial que você está fazendo para você cobrar depois.
A caridade de verdade é o amor que a gente deve dar às criaturas de forma incondicional, mesmo que seja na coisa mais simples, que seja um abraço fraterno em alguém da nossa família, um beijo, é chegar em casa e dizer para aquela pessoa que convive com a gente: olha, eu te amo, você é importante para mim, você faz parte da minha existência e eu não seria a mesma coisa que sou sem a sua presença em minha existência. Porque o mundo está precisando dessas coisas simples. E a gente muitas vezes está buscando coisas que estão além das nossas possibilidades.